Eu quero hoje compartilhar um pensamento com você e falando um pouquinho sobre paz. Nós temos um texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 1, Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que nós temos paz com Deus? Porque nós fomos justificados, nós fomos declarados justos, inocentes, não culpados. A pergunta é: por que eu estava debaixo de condenação, estava debaixo de culpa? Por que eu estava sem paz com Deus? A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 23, eu comento dizer que é um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada. O texto diz assim: o Senhor Deus, por isso, lançou o homem e a mulher fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Esse texto, ele menciona, ele narra o exato momento que Deus coloca Adão e Eva fora do jardim. E por que Deus os expulsou? A palavra hebraica, shalach, expulsar. Por que Deus os expulsou? Por que Deus os mandou fora do jardim? Porque eles haviam pecado. Deus havia dito: vocês poderão comer de todas as árvores do jardim, mas desta vocês não devem comer. E eles comeram. E por isso, então, eles foram expulsos do jardim. Mas também não é só por isso, porque ali no jardim também estava a árvore da vida. E se eles comessem do fruto da árvore da vida em pecado, eles viveriam eternamente debaixo de condenação, eternamente perdidos, perdição eterna. Então, para preservá-los, para protegê-los, Deus então os envia fora do jardim. Agora, pense comigo. Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá. Esse jardim não era para Deus. Esse jardim Deus criou, Deus construiu para o homem, para Adão e Eva e para os seus filhos que viriam. Deus pensou no homem. Agora, esta obra de Deus, o jardim de Deus, o jardim no Éden, estava sem o seu principal protagonista, sem a principal figura, que era o homem, que tinha que governar sobre o jardim, que tinha que descobrir os tesouros escondidos do jardim, que tinha que apacentar tudo que estava no jardim. Agora então o homem é expulso. E nesse momento então o homem não tem mais paz com Deus. Ele não tem mais comunhão com Deus, ele não tem mais acesso a Deus. E toda a descendência de Adão, eu e você, todos nós, por descendermos de Adão, a Bíblia Sagrada diz que nós nascemos em pecados, nós nascemos em transgressão, nós nascemos debaixo de condenação. Mas Pio, não é injusto isso? Adão pecou e agora eu tenho que pagar pelo pecado dele? Claro que é injusto. Claro que é injusto. Mas o fato de sermos uma raça, a raça humana, então nós dependemos de Adão e Eva. E aquilo que ele praticou, a transgressão dele, o pecado dele, passou para todos, diz a Bíblia. Porque logo todos pecaram e destituídos e separados estão da graça, da glória, da presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, agora na carta aos Romanos, ele diz: tendo sido, pois, justificados. Ou seja, nós nascemos em pecados, nascemos em transgressão, mas por causa da obra de Cristo Jesus, ele diz, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio para exatamente isso, tirar a transgressão de Adão, tirar a maldade que Adão permitiu que fosse introduzida sobre a terra. Jesus Cristo veio salvar, nos libertar dos grilhões, do pecado, da transgressão, da maldição e de tudo aquilo que o pecado provocou sobre a humanidade. A Bíblia diz que pelo pecado entrou a morte passou a reinar por causa do pecado de Adão. E agora então, Deus envia Jesus Cristo. Jesus Cristo é crucificado, ele é colocado naquele madeiro, naquela rude cruz, e sobre Jesus
foi colocado os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas maldições, as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo foi sobre Jesus, e Jesus pagou. E se Jesus pagou, Ele nos livrou dessa dívida. Em Jesus pagando, Ele nos livrou. E aí Paulo diz, se você crê que Jesus Cristo pagou, você não precisa agora pagar a segunda vez, porque não se paga a mesma conta duas vezes. Se você pagou, aliás, se Jesus pagou e se você aceita que Ele pagou, você está livre da condenação. Aí Paulo diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé. Nós temos paz com Deus. Aquela expulsão de Adão, agora então é interrompida em Cristo Jesus, agora nós voltamos a ter paz com Deus, comunhão com Deus, ao ponto de chamá-lo de meu Pai, Pai Celestial. Aliás, esta foi a grande revelação de Cristo Jesus. Ele veio aqui na terra dizendo, Abba, Pai, Papai, Paizinho. Porque agora através dele, eu e você também temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Você não está debaixo de condenação, Deus não está pesando a mão, Deus não está levando você a esse aperto, a essa dificuldade, a essa dor, a esse lamento. Não, 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 não. Jesus já pagou. Cabe você dizer, Satanás, pegue tudo aquilo que você está colocando sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre o meu esposo, sobre a minha esposa, sobre os meus pais, sobre a minha empresa, sobre os meus sonhos, sobre o meu ministério. Satanás, pegue tudo aquilo que você está colocando e saia daí. Eu te ordeno, eu comando, eu expulso você daí agora. Saia daí agora. E eu recebo a paz de Deus, o shalom. Eu recebo a alegria, eu recebo a saúde, eu recebo a abundância, eu recebo a ministração do Espírito de Deus. Eu recebo os olhos do meu coração iluminados para compreender os mistérios do reino de Deus. Agora eu tenho paz com Deus. Agora o meu Pai é Deus. Eu tenho ensinado aqui na nossa igreja a não dizermos que Deus é meu Pai. Não, 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 não. O meu Pai é Deus. Quando eu digo assim, Deus é meu Pai, então eu adotei, eu admiti Deus para ser meu Pai. Agora que eu digo assim, meu Pai é Deus, Ele me gerou de novo. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus, gerado por Ele. Então, Ele é o meu Pai. O meu Pai é Deus, porque eu fui gerado por Ele. Eu tenho paz com Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pense sobre isso. Reflita a respeito disso.